Fundos imobiliários têm potencial para ser o ativo listado mais popular no Brasil. Afinal, eles têm enorme vantagem sobre o investimento direto em imóvel. E brasileiro, como a gente sabe, adora imóveis. Segundo o boletim mensal de fundos imobiliários da B3, de junho de 2024, são 439 fundos imobiliários listados hoje. Em meio a tantas opções, é natural que o mercado avance no entendimento de como avaliar os fundos. Mas para além da tomada de decisão quanto a investir em um fundo ou em outro, compreender os atributos dos fundos contribui para o fortalecimento da indústria como um todo. Um artigo apresentado na 20ª Conferência Internacional da LARES, a Latin American Real Estate Society, deu passos importantes para esse entendimento. Hoje, nós vamos conversar com o autor desse estudo, professor Felipe Vaz. Bem-vindo, Felipe. Vamos começar com você contando quem é você no universo dos fundos imobiliários. Bom, primeiro, obrigado, Fernando, pelo convite, parabéns aí pelo trabalho no Observatório de FIIs. Eu acompanho o mercado de fundos imobiliários há cerca de 12 anos, ali em meados de 2012, né, que eu comecei a acompanhar mais de perto esse mercado, uma primeira safra, né, de IPOs, fundos vindo ao mercado. Era um mercado ainda muito menor, né, você falou aqui mais de 400 fundos, né, naquela época a gente tinha alguma coisa perto de 100 fundos imobiliários, né, e com muito menos liquidez, menos investidores, né? Então, eu acompanho esse mercado desde essa época. Durante alguns anos eu fui analista e cobria fundos imobiliários lá no Santander, né? Fazia as carteiras recomendadas, né? Selecionando, né, ativos dentro do universo de cobertura para prestar esse serviço para os investidores. E atualmente eu, né, também dou aulas aí relacionadas ao mercado imobiliário e os fundos imobiliários, e sou sócio de uma gestora que atua no mercado. Então, um desses mais de 400 fundos aqui é um fundo que, né, eu toco a gestão ali, que é um fundo multi-estratégia, né, que é um fundo que pode ter desde tijolo, imóveis diretamente, pode ter crédito estruturado, né, os CRIs, pode ter fundos imobiliários e pode ter ações de empresas do segmento. Então, eu olho mais de perto ali os fundos imobiliários e as ações. Continuo acompanhando e monitorando e fazendo, né, alocações no mercado de fundos imobiliários, só que agora não para clientes, mas justamente, né, dentro do veículo, né, dentro da gestora, dentro do fundo que eu faço a gestão. Legal, Felipe. E o artigo que foi publicado na conferência da Lares é resultado do TCC da tua pós-graduação em negócios de mercado imobiliário, né? Exatamente. Eu fiz a pós ali em negócios do mercado imobiliário pela FIA entre 2019 e 2021, né? E como trabalho de conclusão foi justamente propor essa metodologia. A gente vai discutir bastante aí ao longo do programa. A ideia de forma nenhuma é ser definitiva, mas muito mais, né, levantar pontos, né, que são importantes na hora né, de escolher um fundo imobiliário, na hora de avaliar uma carteira, e foi daí que eu apresentei na 20ª conferência lá da Lares. Esse é o espírito de pesquisa aplicada, né? O Felipe trabalha com isso, fez a pós-graduação e resolveu fazer uma pesquisa aplicada ao setor onde ele trabalha. Felipe, vamos emendar aqui então a primeira pergunta. O seu estudo contribui para o aperfeiçoamento do processo de tomada de decisão de investimento em FIIs. Mas, na minha opinião, ele vai muito além disso. Ao propor um rating de FIIs, você sinaliza para a indústria inteira, incluindo gestores e até reguladores, porque essa indústria está em construção, você sinaliza a importância da governança e da transparência para os fundos. Isso é fundamental, por exemplo, para reduzir o risco do problema de agência, que é um problema muito caro para a academia, para os estudos científicos que tem como objeto fundos de investimento em geral. O que te levou
ao estudo? Eu acho que uma parte da resposta até já foi dada. Qual o contexto prático e teórico que te inspirou a esse trabalho? Eu acho que primeiro ponto ali, a gente viu uma indústria crescendo muito rapidamente, né, desses pouco mais de 100 fundos para mais de 400 fundos, como você comentou, né, atualmente. Então, naquela época eram menos fundos, né, mas a gente já tinha mais de 1 milhão de investidores, né, na classe. Pô, a partir do momento que você tem uma quantidade muito grande de fundos, é muito mais difícil de você, né, separar segmentos, né, Escolher? analisar, escolher que atributos são importantes, por exemplo, para analisar um fundo de tijolo, né, um fundo de papel, são distintos, né? Então, o primeiro objetivo ali foi justamente, né, dar uma baliza ou propor uma metodologia para essa seleção, né? E quando você fala da parte de governança, né, assim, já emendando um dos atributos do estudo é justamente a parte de governança. Pô, a gente veio de um mercado que, quando eu comecei a olhar fundos imobiliários, você praticamente tinha as informações regulatórias disponíveis para o investidor. Você não tinha nada relacionado, por exemplo, a um relatório gerencial, né, um site, né, do fundo dedicado, um canal de atendimento, né, uma área de relações com investidores, né, Eu lembro bem uma dessa época. então, é uma planilha de fundamentos, né? Então, assim, hoje, e isso é muito legal de ver, né? Quando, pô, não faz tanto tempo, né? Eu fiz o trabalho há cerca de 3 anos atrás, né? Quando eu concluí, você tinha muitos fundos que ainda não tinham uma parte desse bloco aqui de governança, né, mínima de informação para o investidor. Mas hoje, quando a gente vê novos fundos vindo, né? E ainda tem novos fundos vindo ao mercado, a gente vê que isso já virou, não é mais diferencial, né? Isso é mínimo. Para você estar nesse jogo, você tem que ter esse pacote de informações. E além disso, né, uma das coisas ali que fica mais subjetiva, mas tinha dentro do atributo, o nível de abertura de informações, né, que eram dadas, né? Porque a gente sabe que nem todo relatório gerencial, né, de um fundo imobiliário ele é igual ao outro, né? Você tem às vezes muito mais abertura do que outro. Então acho que quanto maior abertura a gente tiver, óbvio que tem coisas estratégicas que também, né, estou negociando um preço de locação de uma laje dentro do portfólio. Você também abre qual preço que você deseja mínimo, você está, de alguma forma, prejudicando todo do fundo. Então, não é por aí, mas a gente hoje vê uma indústria muito mais preparada, digamos assim, nessa parte de governança, do que a gente tinha há 12 anos atrás. Isso é legal, né? É interessante da gente ver, mas tem sempre, né, desafios, né? Toda indústria que cresce muito rapidamente, a gente tem aí pelo menos umas 100 assets gestoras tocando esses mais de 400 fundos, né? E a gente sabe que nem todas têm, eventualmente, uma estrutura para tocar aquele mandato, ou tem expertise. Então, quando, Que é também um atributo que nós vamos que falar, é que você também também um, listou, que é também um o atributo. Então, acho que expertise. a experiência e esse pacote de governança era, né, na metodologia ali, quanto mais, digamos assim, caixinhas, né, ou checks eram preenchidos, maior era a pontuação que ia lá nesse atributo de 1 a 10, né? Então, você tinha lá, se fosse só informação regulatória, é 1, né? Se fosse o pacote completo de informações, seria nota 10 nesse atributo. Perfeito, muito legal. Felipe, o Observatório de FIIs é um think tank. A missão de um think tank é pensar o ecossistema, no nosso caso aqui, o ecossistema de fundos imobiliários, sob a ótica científica, acadêmica, com o compromisso de contribuir para o seu crescimento harmônico e, portanto, para o fortalecimento e perenidade da indústria como um todo. Quando a gente faz ciência, a gente sabe que as conclusões são temporárias. E o grande valor do trabalho é a construção permanente do conhecimento. Numa indústria que evolui e evolui rápido como a de fundos imobiliários, fica ainda mais forte essa lógica do estudo continuado. Mas para fazer ciência, a gente estuda amostras. Eu vou chegar no ponto central aqui do teu estudo.
e amostras num determinado recorte temporal. E a gente vai aprendendo com a observação dessa amostra, avaliando o quanto aquelas conclusões podem ser extrapoladas para um universo inteiro. Você pode falar um pouco sobre como você definiu a amostra e o recorte temporal dela? E quais foram as fontes de dados que você usou? Legal, ótimo. Bom, primeiro corte que eu fiz ali foi selecionar os fundos imobiliários, né, que num período tinham uma liquidez, um volume de negociação diária, né, no mercado secundário, né, da B3, pelo menos 1 milhão dia. Tá? E fazendo esse corte daquela indústria que tinha muito mais fundos, eu já selecionei aqui cerca de 40 fundos. Então, só sobraram, né, por esse primeiro corte aqui do 1 milhão dia de negociação diária, 40 fundos. Esses 40 fundos estavam divididos. 24 fundos eram os chamados fundos de tijolo, né, tinham imóveis diretamente, e cerca de 16 fundos eram do segmento de papéis, né, que são os fundos de CRI. Ponto só para observar, se a gente for olhar na metodologia dos atributos dos fundos de tijolo, os atributos ali eles estão mais vinculados a quê? Ao segmento de escritórios, né, logístico. A gente tem um segmento importante nos fundos imobiliários que ficou de fora desse grupo, até porque os indicadores, né, e os filtros e os atributos mudam em relação a um escritório ou um galpão, que é o segmento de shoppings, né, mais voltado ali para o varejo. Então, eles ficaram de fora também, né? E em termos de recorte temporal, o grande crescimento da indústria de fundos imobiliários em termos de quantidade de estratégias, de veículos, de novos fundos vindo ao mercado, veio justamente naquela safra ali entre 2018 e 2019. Tá? Então, qual foi o ponto aqui, né? Em termos de performance, a gente vai debater um pouco mais, né? Eu peguei janelas, né? Como é que eram as performances desses grupos de fundos, depois de atribuir um rating a cada um deles, eu quis cruzar. Será que os veículos ou os fundos com melhor rating tiveram a melhor performance, né? E a janela temporal de performance que eu peguei foi os 3 anos anteriores ao estudo. Você Então, fez o basicamente, backtest. o backtest. 12, 24 e 36 meses, né? Eu até gostaria de pegar mais tempo, porque a gente sabe que 12, 24 e 36, e acho que até quando a gente falar um pouco das conclusões, né, as limitações que a gente teve no estudo, ajuda, né, talvez pelo prazo mais curto, né? Tô pegando uma janela que não é muito longa, né? Mas eu privilegiei, né? Se eu pegasse uma janela de 5, 7, 10 anos, a minha amostra seria muito menos representativa. Eu ia pegar basicamente 10, 15 fundos em vez dos 40 fundos. Então, eu preferia, ainda que fosse um período temporal mais curto, né, de até 3 anos, para justamente capturar toda aquela safra de novos fundos que tinham vindo em 18, 19, ou seja, já tinha uma janela, já tinha um período de 3 anos ali, né, para a gente avaliar, fazer o backtest. Certo. Eu como pesquisador também sinto muita falta de séries históricas e mais dados, mas isso é natural. Como a gente já falou aqui, né? É uma indústria nova. Só um ponto que eu acabei passando, assim, as fontes de dados, né? Então, fontes de dados de provedores de cotações, né? Basicamente, né? Usando Broadcast da Agência Estado, Quantum, são ferramentas que a Uhum. gente consegue fazer estudos, né? De capturar séries, né, históricas, né? Fazer os estudos de volatilidade, janelas, né? De rendimento. Então, basicamente, foram essas fontes de dados. Legal, Você definiu dois conjuntos de atributos, um para fundos de tijolo e outros para fundos de recebíveis. E após as pontuações para cada fundo, você definiu uma nota geral que foi chamado de rating. Chegar em um rating é um desafio enorme. Eu conheço um pouco disso, eu trabalhei mais de uma década na indústria de birô de crédito. Eu conheço bem o desafio metodológico de criar um rating ou um scoring. Também por isso, de novo, parabéns pelo trabalho e pela sua iniciativa, inovadora
e difícil. Então, conta pra gente os atributos que você propôs, como você os agrupou e comente pelo menos os principais deles, né? Eu sei que é muita coisa, então vamos focar nos atributos que você usou para os fundos de tijolo, como você já falou, escritórios, galpões e fundos híbridos. Eu acho que essa metodologia que você usou faz todo sentido e é fundamental ter esses recortes de amostra aí para poder fazer testes que vão trazer conclusões que podem ser extrapoladas, né? São basicamente 7 blocos de atributos, né? Alguns atributos eles, né, têm um item e outros a gente tem mais de um item. Tô com a colinha aqui para não esquecer nenhum, tá, Por Fernando? favor. Mas só para o pessoal poder e claro, né, o artigo ele tem todo o detalhamento. Acho que o primeiro, né, está relacionado ao padrão dos ativos que estão dentro do portfólio. A gente sabe que tem várias metodologias e até consultorias, né, que, né, fazem a classificação de imóveis, né? A gente tem essa informação de alguma forma também indicada nos relatórios mensais, né? Assim, é o ativo que é triplo A, né? Que seria, né, o escritório que tem uma determinada metragem, que tem um padrão construtivo. A gente sabe que à medida que os imóveis também vão tendo uma obsolescência, né? Ou tem mais idade, naturalmente eles vão caindo, né? Em termos de, né? Imagino que evoluiu-se, por exemplo, nos elevadores, todo o sistema de ar-condicionado de um prédio que foi entregue há um ano, de um que foi entregue há 30 anos atrás, né? Então, tudo isso acaba fazendo, e a lógica de começar, né, o primeiro atributo pelo padrão era uma, e daí eu queria testar isso, né, dentro do rating, né, em tempos normais de temperatura e pressão, né, esses ativos eles acabam performando melhor do que os ativos que são de uma qualidade inferior, né? Porque se a gente tiver, por exemplo, um movimento de uma vacância maior numa determinada região, a tendência é que quem estiver procurando uma área vai procurar uma área de melhor padrão, né? E se eu tiver uma vacância, né, uma disponibilidade de áreas maior, você vai ter inclusive áreas boas de locação em prédios, né, que são de maior qualidade por preços baixos, Uhum. né? E a gente sabe que quando a gente tem reveses econômicos ou um ativo que não tem uma qualidade tão grande, ele fica o último da fila na escolha do inquilino. Sem dúvida. Então, se eu, né, a gente sabe que a indústria, né, uma parte importante da precificação dos fundos imobiliários, né, quando a gente olha o investidor dá muito valor para a renda que ele tá, ele não gosta de grandes solavancos na renda e no rendimento distribuído. Se eu tenho uma vacância que era zero num determinado portfólio, ela ficou 20%, isso vai impactar a renda. Então a lógica foi, né, esse primeiro atributo foi qualidade significa maior ocupação, né? Essa era o que eu queria, Maior maior resiliência resiliência para a para a ocupação. ocupação, Perfeito. né? O segundo tem a ver com o perfil dos inquilinos, né? Ou seja, você pode ter e daí esse atributo específico ele tinha basicamente 3 quebras, né? Relacionado ao porte, né? A gente sabe que dependendo do perfil, você pode ter um prédio de muita qualidade que está alocado por uma multinacional. Você pode ter um prédio de muita qualidade que eventualmente está com uma empresa que conseguiu um preço mais descontado no aluguel, que eventualmente está ocupando, mas é uma empresa de menor porte. A gente sabe que é, é, multinacionais, né, ou empresas que têm um faturamento maior, o aluguel, né, que ela Representa paga menos. representa muito menos, né, da operação. Ao passo que numa empresa de menor porte, qualquer coisa que aconteça naquele segmento, aquele aluguel pode ficar caro, né? Então, o porte era a primeira um dos, né, subatributos desse item perfil dos inquilinos. Qualidade de crédito também, né? Rating, né? Pô, não, é só inquilinos multinacionais, empresas listadas. Se fosse uma empresa listada, né, dá para ver o rating, né, de classificação ali das operações de crédito, né, como é que o mercado avalia. Então, quanto maior qualidade de crédito e maior porte, Melhor. maior era a nota, Melhor. né? E a diversificação. A gente também já viu vários exemplos na indústria, né, de fundos que tinham, e começou assim a indústria, né, monoativos, Monoinquilino. monoinquilinos, só que, né, uma hora esse contrato vence,
né? E se eu estou exposto a um inquilino apenas, por maior que ele seja, eu tenho um risco maior, né? Seja de desocupação, seja do poder de barganha desse inquilino ser muito pesado, né? Num vencimento de contrato, num prédio que eu tenho só um inquilino, esse inquilino vai ter muito mais poder de barganha para falar, ó, tudo bem, se você não quiser ficar, eu saio, eu vou para um outro ativo. Então, quanto maior a diversificação de inquilinos, né, maior era a pontuação nesse atributo. O terceiro, relacionado à localização. A gente também vê, né, em alguns portfólios, a ideia era justamente atribuir notas. A gente pode ter um ativo que é AAA, que a gente comentou aqui, que está naquele primeiro atributo ali com uma qualidade boa, só que esse ativo ele está numa localização de mercado que não é a procurada pela maioria das empresas ou inquilinos que estão buscando uma laje, por exemplo, um galpão, né, AAA, né? Então, ou mesmo uma região que pode estar passando por uma vacância. Você tem uma região, dando um exemplo aqui até para tangibilizar isso, né, para a gente traduzir isso. A gente hoje tem uma região na cidade de São Paulo, que é a região da Chucre e Zaidan, que é uma região que, em termos de escritórios de melhor qualidade, ele tem a maior concentração, até mais do que na Faria Lima, em termos de área. Só que é uma região que, como ela está um pouco mais afastada, né, ela caminhou para a evolução da cidade ali ao longo da Marginal, né, Pinheiros, né, na Zona Sul, é uma região que hoje convive com índices de vacância entre 20% a 30%. Então, É, são ativos. lembrando aqui que nós estamos em julho de 2024, né, para contextualizar esses dados. Né? Então, assim, era uma região que quando a gente falou lá daquele primeiro movimento de crescimento dos fundos em 2012, 2013, a gente não tinha nem metade da área que hoje tem disponível, né? A maioria dos prédios, há 10 anos atrás, não existiam lá, né? E essa área, né, essa entrega de áreas, ela foi muito forte. Então, você tem hoje uma região, por mais que tenha ativos de excelente qualidade, convivendo com um índice de vacância tão alto, né, os aluguéis estão muito pressionados, né? Ou seja, você não vê crescimento, por exemplo, real, né, acima da inflação de aluguéis nessa região há 10 anos, Sim. há 12 anos. Então, essa componente aqui do mercado, né? Pô, é um mercado, o entorno daquele portfólio ou daquele, né, imóvel dentro do fundo imobiliário tem, mesmo que ele esteja 100% ocupado, pô, o entorno está com 20% de vacância. Você tende a ter uma pressão Tende a ter uma pressão no maior preço, numa revisional, sem dúvida. num vencimento de locação, porque você vai ter aquela pressão do inquilino, pô, tem uma área aqui, né, igualzinha a sua, aqui do lado, por um preço bem menor, né? Então, diversificação geográfica, né? Estar numa região só ou estar em várias regiões. Você dilui o risco, né? E novo estoque de áreas, né? Acho que essa parte da localização também, como é que estava a perspectiva, a previsão de entrega de novas áreas numa região. A gente vai ter uma pressão de oferta de áreas, né, impactando aquele fundo. E daí, essa daqui é um pouco mais difícil de não estar numa plataforma de cotação de mercado, né, mas você tem alguns estudos de empresas, né, como Cushman, CBRE, que, J, JLL, JL, né, empresas que têm, né, relatórios, né, periódicos, até você tem uma parte que, digamos assim, quanto mais granularidade você quiser na informação, provavelmente você vai ter que pagar, né, pela informação, porque eu quero saber de um prédio específico, qual que é a vacância. É mais difícil. Você tem que pagar por isso. Agora, você tem relatórios, né, periódicos, geralmente trimestrais, que dão um tom ali de áreas a serem entregues numa determinada região da cidade. Como o mercado, por exemplo, de lajes corporativas, ele é muito concentrado no Brasil entre Rio e São Paulo. Então, você tem reports falando de Rio e São Paulo, sim. né? Então, é uma forma de tentar antecipar a um potencial problema futuro, né? Então, dentro do bloco de localização, eram esses três principais atributos, tá? O quarto atributo, ciclo de vencimento, né? Revisionais de contrato. Tem muito contrato dos inquilinos vencendo num período de 6 meses, pô. É diferente você ter lá, pô, eu tenho
um prazo médio de contratos de 3, 4 anos e 10%, 15% vencem num ano, outros 15% vencem no segundo. É diferente você ter 100% dos contratos sendo vencidos ou passando por revisão, né, contratual, tudo num ano só. Você tende a gerar uma pressão ali de... o próprio gestor desse fundo ele vai estar mais pressionado a, né, não deixar vacância acontecer. Ele pode eventualmente ser mais... ele pode ser convencido a aceitar um aluguel mais baixo, né, porque ele tem uma pressão natural ali desse ciclo de vencimento. Então, esse seria o próximo atributo. Gestão e governança, Fernando, a gente começou, né, o papo, né, falando ali dos atributos, era a estrutura, né, era a estrutura da área de relações com investidores, todo o bloco de informações e também o histórico e expertise do time, né? Então, num momento de crescimento da indústria, né, e a gente sempre vai ter, né, é cíclico, vamos ter períodos de muitos fundos vindo ao mercado, muitas assets, né, lançando produtos. A ideia era ver, pô, tudo bem, você pode estar numa asset, numa nova gestora, que eventualmente não tem o histórico naquela gestora, mas como é que foi a vida pregressa, né, desses gestores, Do né? profissional, né? Do profissional, né? O próprio o professor Arthur Vieira, né, de Moraes, que é uma pessoa que eu respeito muito dentro da indústria de fundos imobiliários, fala quem é o CPF, né? Qual que é o CPF que está por trás ali? É importante, né? Conhecer como é que a indústria está desenvolvida. Então, quanto maior era essa experiência, tempo de mercado mesmo, tempo de gestão de ativos imobiliários e o pacote de informações para os investidores, maior era a pontuação. O penúltimo atributo estava relacionado ao dividend yield, né? O rendimento, né, o quanto que o fundo distribuía em relação ao seu valor da cota, né? A gente sabe que esse é uma componente importante, né, de avaliação dos investidores, né, que dá um peso que é o dividendo isento, né, o rendimento isento, né, para o investidor. E daí, aqui eu fazia uma comparação nesse atributo específico, sempre comparando, pô, esse dividend yield versus o mercado que ele está inserido. Então, estou falando de fundo de escritório. Esse fundo de escritório versus a média dos fundos de escritório, ele está com um dividend yield maior ou menor? Ele tem algum prêmio, né, em relação ao dividendo, mas a gente tem que sempre lembrar que se ele tem um prêmio, eventualmente pode ter alguma coisa diferente, ele tem um risco diferente, né? Agora, era mais para ver se ele tinha alguma potencialidade, pô, eventualmente você pode ter um fundo com um prêmio em relação ao mercado, por algum motivo o mercado não reconheceu aquilo, mas quando ele reconhecer, a gente tende a ter uma apreciação dessas cotas. Essa que era a lógica, né, para ver se ele estava bem posicionado para capturar algum crescimento. E o último, né, por fim, aí, Fernando, desculpa eu, né, todo o detalhamento, mas acho que é importante explorar, né? Essa é a parte central do teu estudo e a grande contribuição que você trouxe. E por último, aqui um tema que pode parecer um pouco mais subjetivo, que eu chamei de momentum aqui, né, que a gente pode às vezes para quem está nos ouvindo pode pensar, pô, o momento aqui é aquele feeling, né, não, mas eu tentei trazer o que eu vejo, né, de atributos como momento, né, pô, primeiro deles, né, como é que tá ele tá, por exemplo, passando por uma nova emissão de cotas, esse fundo, né, essa nova emissão de cotas, ela tá a um preço maior ou menor do que o fundo está sendo negociado no mercado secundário. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso ter um fundo, por exemplo, que está vindo com uma emissão a um preço de R$ 100 por cota, e esse fundo está sendo negociado no mercado a R$ 105 por cota, né? Quando a gente olha, né, e daí a ideia foi testar um pouco do comportamento do fundo, né, e atribuir um rating para isso, a tendência é que, ao longo daquela emissão de cotas, a cota Vai do travar. mercado secundário tende a caminhar para o preço de emissão. Uhum. Então, se eu tenho uma coisa que está sendo negociada muito acima do preço de emissão, a tendência no mercado secundário é que a cota do 105 se ajuste
para os R$ 100. Então, a ideia aqui era, né, quanto maior era essa diferença entre preço de emissão, né, e preço de cota no mercado, digamos assim, menor era a nota que esse fundo recebia. Ou seja, ele recebia um pênalti ali de, né, ele tem um potencial de depreciação no valor, né, secundário das cotas. O outro ponto relacionado a momento, até porque, né, alguns atributos que a gente falou, né, agora, por exemplo, taxa de ocupação, então é muito olhando daqui, né, a taxa de ocupação, a qualidade do ativo, é olhando o momento agora. Mas o que vai fazer preço, ou o que deveria fazer preço nesse momento aqui, seria o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, no caso dos fundos de tijolo, eu dava um peso ali para no horizonte de um ano, né? E daí eu tenho que colocar um pouco o chapéu de analista aqui, né? Olhando aquela região, olhando aquele portfólio, você tem mais convicção que essa ocupação vai estar maior ou menor, né? Ou seja, hoje um fundo está 95% de ocupação, daqui a um ano, olhando esse entorno, olhando o padrão do ativo, olhando todos aqueles atributos, ele vai estar, a chance é mais provável que ele esteja no 100 de ocupação ou no 90 de ocupação. E isso dependendo né, do lado, né? Se for crescimento de ocupação, ele ganhava mais pontos. Se fosse redução de ocupação, Menos pontos. ele perdia pontos, né, no ranking. Tá? E para terminar aqui, mais dois, né? Isso a gente pode dizer que ele poderia estar um pouco duplicado, mas também projeção de rendimentos, né, para os próximos 12 meses. Né? Então, aqui tem um ponto de análise, né? Então, quando eu cobria, né, os fundos imobiliários e fazia relatórios, eu colocava projeções de rendimentos, de distribuições para os próximos 12 meses. E às vezes essa informação é uma informação que está disponível, né? O próprio gestor ele dá guidances de bandas de remuneração. Então, às vezes você pode ter um fundo que está distribuindo R$ 1 por cota, mas ele tem um não recorrente ali. Uma venda de um ativo com lucro, né? Uma saída do inquilino pode representar, inclusive, um aumento de renda, porque se ele recebeu uma multa, ele vai ter temporariamente ali um rendimento que não é o recorrente dele. Um rendimento que vai. Então, se o fundo tivesse, né, uma expectativa de rendimentos menores no horizonte de 12 meses, né, ou seja, rendimentos cadentes aí ao longo desses 12 meses, ele também perdia pontos, né, nesse momento, né? E por último aqui, né, o atributo, o subatributo aqui relacionado ao valuation, né, ou seja, a valoração das cotas daquele ativo, que às vezes você pode ter um portfólio que tem um melhor rating, em termos de nota, quando você soma lá todos os 6 blocos de atributos anteriores, mas é um fundo que ele está mal precificado no mercado. Né? Um dos indicadores, né, que a gente tem, o mercado acompanha mais de perto, não é o único, mas é um que hoje, se a gente for olhar vários sites que consolidam informações de fundos imobiliários, eles dão essa informação para o investidor, que é o valor da cota de mercado relacionado ao valor patrimonial, que é o valor dos ativos. Então, se esse indicador for 1, né, eu tenho a cota mercado no mesmo valor do valor patrimonial, a gente pode dizer que ele está precificado com todas as limitações que tem, né, o valor patrimonial nos fundos de tijolo, pela legislação brasileira, pelo menos uma vez por ano você tem que fazer uma reavaliação contratada e por um terceiro, né, não é o gestor que faz isso, mas a gente vê em alguns momentos um fundo está pagando um dividendo muito alto. Às vezes você vê distorções na precificação. Aquele ativo, esse indicador, ele está lá 1,20, 1,30. Significa dizer, né, fazendo, né, a conta aqui de padaria, né, ele está 20, 30% mais caro do que ele deveria valer. Do que vale Do os que vale os ativos, ativos que estão dentro do conforme a portfólio. última avaliação. É claro que, Sim. né, todo mundo esses avaliadores, ele tem várias metodologias, né, seja o comparativo de vendas, fluxo de caixa descontado, tem várias metodologias para se chegar nesse valor. Então, dependendo das premissas que você utiliza, né, esse valor pode estar desatualizado, né, esse valor, e naturalmente em algum momento do ano vai estar, né?
mas ali foi a ideia de buscar, né, ou dar mais peso, ou dar mais nota para aqueles fundos que eventualmente tinham maior potencial de, se eu estou com um fundo muito descontado em relação ao valor patrimonial, se é uma coisa que temporária dentro do portfólio, uma coisa que já está se resolvendo, pô, a tendência é que esse negócio caminhe para o que seria, né, o valor justo, né, o valor patrimonial. Então, esses foram 7, né, atributos, né, principais, e daí alguns que com subdivisões. E de novo, né, eu acho que olhando, né, desde que, né, eu finalizei o estudo aí já temos um pouco mais de 3 anos, né, Fernando? Pô, com certeza a gente tem novos atributos, né, e um estímulo aí para a gente continuar, né, essa proposta aqui, novas ideias para atributos. Nós vamos falar disso. A gente sempre termina refletindo sobre outros estudos que podem ser feitos a partir desse, né? Mas vamos explorar um pouco um atributo específico que eu achei muito interessante, que é o do histórico da gestão, né? O expertise. Na medida em que os fundos de gestão ativa e os multipropriedades, agora os fundos de multi-estratégia e tudo mais, começam a dominar o mercado, eu acho que isso já é a realidade, né? A capacidade da gestão de fazer um trabalho melhor, extrair mais valor daquele portfólio, é evidentemente mais importante. Então, eu acho que olhar para a expertise é fundamental. Mas como avaliar essa expertise, né? Você já deu aí alguns sinais, mas você pode explicar melhor para a gente como é que você avaliou a expertise? Você distingue a expertise do setor imobiliário, no setor imobiliário, da expertise no setor financeiro? Porque eu já ouvi muita gente falando, né, que especialmente no início da indústria, houve uma migração muito grande de analistas de fundos de investimento, Financistas, né, os financistas, financistas foram atuar no mercado de fundo imobiliário, muitas vezes com pouco ou nenhuma formação ou experiência no mercado imobiliário em si. Lembrando, né, fundo imobiliário é um bicho diferente, ele alguns é, especialistas dizem, é uma verdadeira mistura entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro. Porque tem ativo, tem o portfólio, mas também tem toda a dinâmica do mercado financeiro e da bolsa, inclusive, né, para precificar as cotas no secundário. Então, como é que você abordou essa questão da expertise? ah, no, eh, no, no estudo, né, era mais focado na expertise dentro do mercado imobiliário, na gestão de portfólios do segmento imobiliário ou mesmo de um fundo. Pode ser, né, alguém que tenha uma experiência, não no mercado listado, de um fundo aberto ali, né, disponível para o investidor, mas tocando portfólios relacionados ao mercado imobiliário. Aqui é um ponto que eu acho que dá para evoluir, né, Maia? Porque eu fiz ali no primeiro exercício em que tempo de experiência. A gente sabe que eu Uhum. posso ter muito tempo de experiência, mas se a minha experiência foram todas de insucesso, né, diz muita coisa ali do que eu teria. Então, naturalmente, a gente vai ter, né, todo mundo quando está vendendo uma nova tese, né, todo gestor ele vai vender, tentar de alguma forma vender o seu peixe ali, né, de qual que foi o seu histórico. Mas eu acho que hoje a gente tem muitos exemplos, até porque a gente teve o crescimento mais acelerado dessa indústria, né, Fernando, para selecionar. A gente consegue ver, pô, não, ó, esse gestor aqui, né, quando teve uma determinada situação, por exemplo, a gente poderia extrapolar, né? Não, eu não incluí isso no meu estudo específico, mas pensando alto aqui, vamos pensar num fundo ou num gestor que viveu um período de vacância, seja porque estava numa região mais difícil, pô, como é que esse gestor ele saiu do outro lado, né? Ele conseguiu, digamos assim, fazer algum tipo de turnaround naquele ativo, ele conseguiu dar uma solução que eventualmente podia nem ser de ocupação, mas venda daquele imóvel para um incorporador, para fazer um outro tipo de desenho no mercado imobiliário. Então, acho que quanto mais tempo a gente tem, mais histórias a gente vê, acho que mais condições a gente tem de avaliar se não, esse daqui ele já passou por chuvas e trovoadas e conseguiu, né, chegar do outro lado, conseguiu ter uma solução.
Lembrando que, né, como a gente discutiu, às vezes você tem coisas que estão muito mais ligadas ao ambiente macro, né? A gente, pô, ocupação de escritório. Depende muito de crescimento econômico, né, de emprego, de renda, né? Então a gente sabe que tem, né, desafios macro, desafios micro dentro da gestão de um portfólio, mas eu acho que como esse gestor aí se saiu ao longo dessa jornada, né, dessas intempéries, eu acho que é importante, né, bastante importante na avaliação. Super importante. Na medida que a gente tiver mais tempo, né, de mercado, mais dados, séries históricas mais longas, um outro avanço que nós vamos conseguir fazer aqui, né, na avaliação. Mas é fundamental aqui, né? Então, fechando essa parte, esses atributos eles podem parecer superficiais individualmente. O que eu quero dizer assim, o que o que a qualidade do portfólio, por exemplo, pode indicar sozinha, né? Como você mesmo trouxe, o prédio pode ser triple A numa localização que está muito amassada, que tem atividade construtiva altíssima, vacância altíssima. Agora, quando a gente olha, considerando todos os atributos ao mesmo tempo, a gente consegue ver uma imagem que certamente contribui enormemente para a avaliação, né? Então, essa é a lógica de rating, de scoring, né? Você sofisticar a forma como você avalia, no nosso caso aqui, os fundos, né? Muito legal. Bom, Felipe, você trouxe várias considerações no final do artigo, você comenta é, ideias para aprimorar o trabalho. Por exemplo, dar mais peso para o dividend yield do fundo versus o dividend yield do segmento, né? E eu, quando eu li, eu também pensei isso. Você compara o dividend yield com o dividend yield do segmento dele, especificamente. Uma outra coisa, melhorar a visão histórica, trazer mais dados desde que essa série exista, né? Entre outras coisas. Eu me perguntei se você teria pensado no atributo da alavancagem na época, mas eu vou deixar você comentar isso, porque a alavancagem mais recentemente teve um papel crucial no destino de alguns fundos. O que você pode comentar sobre os aprendizados que você teve à época e hoje, relendo o teu trabalho, quais foram as lições que você tirou? Não, acho que essa janela de tempo, né, e até quando você fez o convite, Fernando, assim, vou fazer uma atualização desse estudo, justamente porque agora você tem pelo menos mais 3 anos aí na conta, ou seja, você consegue ter uma visão mais ampla, pelo menos 5 anos ali de todas essas séries. Aí você colocou um ponto da alavancagem que há 3 anos atrás era uma coisa praticamente que você não tinha, né? Os fundos, eles começaram a usar instrumentos de alavancagem de uma forma mais acelerada, em maior quantidade, em número de fundos usando o instrumento, justamente ou no pós-pandemia ali, né? 2021, né? Então, como você mesmo disse, né? A gente viu a conta chegando, né, de uma forma não tão positiva para vários fundos, né? Ou seja, é diferente você tomar dinheiro ou fazer uma alavancagem no portfólio quando a gente tinha uma taxa Selic a 2,5, né? E você tinha lá uma alavancagem, por exemplo, a 1,5 mais CDI. Quando você tem um CDI indo para quase 14%, você começa, né, a ter muitos desafios na gestão, porque nenhum portfólio imobiliário rende Vai em pagar essa termos de conta. aluguel, vai dar, né, 14, 15% de rendimento para o fundo. Então, a alavancagem, sem dúvida, né, um que eu agregaria. Acho que a janela temporal também aumentar, né? Peso no dividend yield, né? Porque quando a gente... E daí no backtest ali ficou mais evidente, né, a aderência, os fundos de tijolo que tinham maior rating, eles passaram a maior parte do tempo superando o IFIX, superando o índice, né? E eles tiveram, né, os do primeiro quartil ali, eles tiveram as melhores performances em 12, 24 e 36. Ficou mais aderente. Agora, quando você olha os fundos de papel, a lógica
não, né, a lógica, essa aderência, ela não se mostrou, né, pelo menos nessa janela temporal, nesse estudo. A gente viu fundos que tinham o melhor rating tendo a pior performance na precificação e perdendo para fundos que tinham notas piores, né? E daí, uma das coisas que até na época ali eu já ilustrei, os fundos que tinham de papel, que tinham uma melhor nota, eles estavam muito carregados em operações atreladas ao CDI, num período que o CDI rodou muito baixo. Uhum. Então, o investidor ele não queria fundo em CDI. E, por outro lado, os fundos que tinham um perfil um pouco mais high yield no crédito, eles tinham uma carteira muito carregada em IPCA e IGPM. Foi quando exatamente o IGPM e o IPCA rodaram, né, pós-pandemia muito altos. Então, eles estavam pagando mais dividendos e o investidor estava precificando as cotas desses ativos de uma forma muito sendo negociados acima do Pagando valor ágil, né? patrimonial, pagando ágio, justamente indo atrás do dividendo. Então, hoje eu vejo que o investidor, né, isso ele já foi uma evolução. Antes eu acho que era só dividend yield, acho que hoje, até pelas histórias, por mais, acho que o investidor, na média, ele reconhece também o trabalho da gestão, ele paga um prêmio para uma gestão que é bem feita, que o respeita, que passou por períodos duros, né, e se manteve ali tocando bem o portfólio. Então, essa parte aqui eh, essa parte do, essa parte de testar um pouco melhor o peso do dividend yield, com certeza eu acho que ele ainda é um peso muito relevante, né? Nos atributos ali propostos no rating, dividendo era alguma coisa perto de 10 a 15% da nota, né? Então acho que faz mais sentido ser um peso maior para o dividendo, dado que as cotas do mercado secundário dos fundos eles precificam, e também o segmento de shoppings, né, que é um segmento relevante, né, dentro do portfólio, é, representa hoje dentro da indústria de fundos imobiliários alguma coisa perto de 10 a 12% de peso dentro do IFIX, né, e que a gente tem que pensar em outros atributos. Acho que seria uma evolução, né? Porque você não considerar esse universo de fundos de shoppings dentro dos tijolos, você está deixando uma parte importante do mercado. Então, acho que é uma evolução. E um setor que se mostrou mega resiliente, porque ficou fechado durante a pandemia e ninguém quebrou, né? E especialmente os ativos que estão nos fundos imobiliários, eles se recuperaram e a gente está vendo aí eles indo super bem hoje, né? Bom, Felipe, de novo, muito obrigado por ter feito esse estudo e por ter aceito o convite de ter vindo aqui conversar com a gente, né? Como eu te falei, eu acho que o teu trabalho contribui demais e, de novo, não só para a ótica da escolha de qual fundo investir, eu acho que contribui muito para uma reflexão dos gestores também. Como construir os seus fundos já dentro de critérios que vão se refletir em, como você falou, em uma aceitação melhor do mercado, né? Incorporando governança, incorporando uma série de coisas. A gente sabe que, no final das contas, né, é uma indústria que tá se transformando cada vez mais em um ambiente bastante competitivo, né? São mais de 100 gestoras, você mencionou, 400 fundos listados, fora os que não são listados. Tudo bem que a gente tá vivenciando algumas fusões, aquisições entre as gestoras, mas vai ser sempre um mercado em que o gestor vai buscar conquistar o investidor, e certamente esse tipo de trabalho que você fez vai contribuir para que os fundos, de uma forma estrutural, os fundos como um todo, sejam melhores com o tempo. Obrigado, vou deixar você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite. E, assim, acho que o trabalho como do Observatório de FIIs é fundamental nessa indústria que, né, nesse período todo, né, a gente estava de quando eu apresentei o artigo até hoje, a indústria dobrou em número de investidores, né? É legal ver esse movimento, né, dos mais de 2 milhões e 700 hoje investidores, e como você bem disse, né, uma porta de entrada do investidor que já gosta de imóveis, né? O brasileiro tem essa veia do imobiliário,
num instrumento de renda variável, com menos volatilidade que o mercado de ações, né, que é mais fácil de entender até a precificação, né, preço por metro quadrado, ou seja, regiões, ou seja. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite, fico à disposição. Obrigado, Felipe. E você, é gestor, é investidor institucional, é administrador de fundos, fundo de pensão, é analista? Fundo imobiliário é o seu negócio? Então, contribua para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao setor. Com isso, nós todos estamos construindo uma indústria mais sólida, mais perene e que vai beneficiar a todos nós. Conheça o trabalho do Observatório de Fundos Imobiliários.